Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoinhas. Tudo bem com vocês? Bom, na aulinha de Sociologia de hoje falaremos sobre o modo de produção capitalista. Mas aí já vem a pergunta logo de cara. O que é capitalismo? Capitalismo é um modo de produção em que o capital, sob suas formas diferentes, é o principal meio de produção. Bacana, mas e o que é o capital? O capital é patrimônio. É aquilo que é rentável. Lembra disso? Por quê? Porque pode ser dinheiro, pode ser ações bancárias, pode ser terras para plantio, podem ser imóveis. Tudo aquilo que gera nova renda é considerado capital. Segundo quem? Segundo Marx. Melhor dizendo, para Marx, além de capital ser aquilo que é patrimônio ou aquilo que é rentável, capital é uma relação social. Por quê? Porque, segundo Marx, a classe operária produz bens materiais a troco de um salário para ser comercializado pela burguesia. Então, mais do que os bens materiais que são vendidos para gerar o capital ou o salário, o capital é esta relação entre a classe operária e a burguesia. Certo? Desta relação, nós temos algo muito importante, que é um dos conceitos mais importantes da teoria marxista, que é o conceito de mais-valia. O conceito de mais-valia é o valor a mais produzido pelo trabalhador, além daquele pago pelo patrão no seu salário. Essa tirinha eu tirei de um site que eu adoro, depois eu vou deixar o link na descrição, e dá uma pausa no vídeo para você dar uma lida nela, que ela é muito boa, ela ilustra muito bem o conceito de mais-valia. E nós temos agora 3 tipos de valores possíveis. O primeiro, para os bens materiais, é o valor de uso. Qual é o valor de uso? É aquele valor que você tem um interesse pessoal. Um presente, um ursinho que você ganhou de uma pessoa muito especial, ele tem um valor. Ele foi pago R$ 49,90 numa lojinha X. Mas para você, ele tem um valor inestimável. Por quê? Porque tem o seu interesse pessoal naquele brinquedo, naquele pelúcia. E o valor de troca? O valor de troca é exatamente esse. Sabe aqueles R$ 49,90? O valor de troca é isso. É o comparativo de equivalência. O tempo necessário gasto para produzir aquele objeto e o tanto de material necessário para produzi-lo gera um valor de troca. O tempo que a pessoa gasta utilizando da sua força de trabalho e do material forma exatamente um valor para a troca. O valor de troca de um carro é estimado baseado no material utilizado, no tempo que ele leva para ser processado e no tanto de mão de obra que é utilizado pelos trabalhadores para no final formarem o carro ou o carro pronto, né? Esse é o valor de troca. É um comparativo de equivalência. Por que um objeto vale X e o outro objeto vale 2 vezes aquele X? Porque o material usado é melhor, porque o número de pessoas trabalhando é maior, o tempo necessário para fazer um e o outro são diferentes. Isso tudo está entrando no valor de troca. É um comparativo de equivalência. E por fim nós temos o valor do salário. Qual é o valor do salário? O valor do salário é um valor social, que está incluso o quê? Está incluso a força de trabalho do funcionário e as suas necessidades básicas. Então está incluído no salário a alimentação mensal, está incluído no salário o transporte mensal, está incluído no salário moradia, está incluído no salário remédios. Tudo aquilo que é necessidade básica já foi pensado para ser incluído no salário. Pode ser pago por fora? Pode ser pago por fora. Existem empresas que pagam por fora. Eles dão o salário mais o vale transporte, mais o vale alimentação. Por quê? Porque nesse caso o salário estaria sendo pensado apenas como força de trabalho. Os outros seriam supérfluos, ou melhor, seriam
complementares, certo? Então, esse é o valor social dos bens materiais. Mas onde surgiu essa ideia do capitalismo? Lembremos, o liberalismo econômico, surgindo lá na Revolução Industrial, na França, onde o bem-estar é diretamente ligado à liberdade do indivíduo. E a máxima do surgimento do liberalismo veio da doutrina do deixar e fazer, deixar passar. Ou, lá, meu maravilhoso francês, laissez-faire, laissez-passer. Esse foi o lema principal do liberalismo, pois sugeriria que o mundo caminharia por si mesmo. Se você deixar as pessoas livres para trabalharem, se você deixar as empresas livres para funcionarem, o mundo caminharia por si só. Não há necessidade da intervenção do Estado ou qualquer outro regulador na economia. O liberalismo econômico ele vem trazendo a liberdade. Seja livre e as coisas acontecem. O mundo caminha por si só. O conceito mais famoso do liberalismo econômico, que direcionou o pensamento, é o conceito de mão invisível do mercado, segundo Adam Smith. O que seria a mão invisível? A mão invisível é um autorregulador do mercado. Da onde vem? Do mecanismo de oferta e procura, de oferta e demanda. Segundo Adam Smith, você não precisa que tenha uma intervenção do Estado. O próprio mercado se regula na oferta e na procura. Se tem muita oferta, a procura pode ser reduzida. Se tem muita procura, vai ser implantado mais oferta, vai ser trabalhado com mais questões para ofertar mais produtos. Avançando rapidamente, nós temos que falar de um problema gerado pelo liberalismo, que foi o quê? A formação de monopólios, lá no período imperialista, onde esses monopólios formaram as primeiras trustes. O que são trustes? São fusões entre empresas de mesmo setor. Hoje, mais recentemente, qual foi uma das maiores trustes formadas no mundo contemporâneo que nós tivemos contato? Foi, alguns anos atrás, com a fusão entre a Perdigão e a Sadia. E também temos a formação de cartéis. O que são cartéis? São acordos de valores comerciais. Como poderia funcionar isso? Se você tem vários estabelecimentos comerciais ofertando o mesmo produto, porém todos esses estabelecimentos comerciais têm exatamente o mesmo valor de oferta, isso pode ser considerado um cartel, que é um acordo entre empresas para garantir o mesmo valor, porque ninguém, teoricamente, sairia perdendo. Porém, isso pode elevar demais o preço, fazendo com que, novamente, teríamos uma desigualdade social. Por fim, também levaria isso à exploração de bens materiais em países colônias, lembrando, próximo à Revolução Industrial, século XVIII, começo do século XIX, ainda existia países, colônia e metrópole. Essa exploração de bens acabou afundando demais a colônia e as parcerias com capital financeiro, visando o lucro bancário. Por que o lucro bancário? Os bancos, vendo que esses monopólios estavam faturando muito, injetavam dinheiro nos monopólios, visando o próprio lucro. Qual foi a solução, então, para o liberalismo? O neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é a imposição ou a formação de um Estado mínimo. Nós vamos encontrar isso melhor no Consenso de Washington, que foi muito recentemente, agora na década de 80, 1980, e eu vou citar alguns dos pontos principais desse Consenso de Washington que mediou esse novo Estado ou esse novo pensamento econômico. Seriam eles o rígido controle inflacionário, ou seja, não deve deixar a inflação subir. Segundo, austeridade fiscal,
ou pesar fiscalmente falando. Você não pode deixar que a fiscalização seja branda, tem que ter uma fiscalização pesada. A restrição de gastos públicos, ou seja, corte de gastos públicos, privatização de empresas estatais, reforma tributária, flexibilização de direitos trabalhistas e econômicos, ou seja, diminuição de direitos trabalhistas e econômicos, a desregulamentação dos mercados e, por fim, o incentivo ao livre fluxo de capital, sendo esse internacional ou nacional, certo? E com isso nós temos um avanço do pensamento liberal. Ok? Valeu, muito obrigado. Estão todos contratados para a próxima aula. Tchau, tchau.